A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Márcio Elias, sou cooperador da igreja do Horto Florestal e hoje nós estaremos gravando a aula, estamos gravando a aula de número 10 da lição dos juvenis, segundo trimestre de 2025, cujo tema é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, antes de nós entrarmos na aula, eu peço que você deixe seu like, ative o sininho, se inscreve no canal, Rota 146, e você estará sendo edificado através de outras aulas, através de cultos, ensinos, e assim você e a sua casa podem ser edificados através deste canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos, e para começar falando do livro de Atos, gostaria de fazer uma leitura que, para englobar, para começar a nossa aula, Atos capítulo de número 1, dos versículos 1 até o versículo 11, que é quando o Senhor Jesus ele fala ali com seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas se recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Então, o livro de Atos é um livro muito importante para o nosso estudo, para a aplicação das nossas vidas como crentes em Cristo Jesus. É um livro que foi escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Na teologia, quando esses dois livros são chamados de obra lucana, sendo o Evangelho de Lucas a primeira parte dessa obra, e a segunda parte, o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque nesse livro é onde nós encontramos o agir do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, o agir do Espírito Santo comissionando tanto a Pedro quanto a Paulo e os demais discípulos e irmãos que ali estavam em Jerusalém, para que eles recebessem o Espírito Santo, e através do recebimento do Espírito Santo eles receberiam ousadia para pregar a palavra do Senhor. Então esse livro, livro de Atos, contém os primeiros 30 anos da igreja primitiva. Os primeiros 30 anos dos relatos da igreja estão no livro de Atos, relatados através de Lucas, que além, é claro, de ouvir alguns irmãos, o testemunho de alguns irmãos que andaram com Jesus e que andaram após a subida de Jesus aos céus fazendo a obra do Senhor, Lucas fez alguns relatos através da vida desses irmãos, e Lucas também foi testemunha ocular de muitos dos acontecimentos que ele escreveu no livro de Atos. Então ele foi companheiro de Paulo durante algum período da sua vida e pôde vivenciar alguns dos acontecimentos do livro de Atos de perto. E alguns dos motivos pelo qual Lucas ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos são, algum dentre eles, um motivo histórico. Justamente como nós já falamos, o livro de Atos nos mostra a história dos primórdios da igreja, de Jesus Cristo, da igreja do nosso Senhor. Então o livro de Atos ele é a continuação da narrativa que se encontra no Evangelho de Lucas, onde Lucas ele relata aquilo que acontece depois que Jesus sobe aos céus. O livro de Atos também é escrito
por um motivo doutrinário, onde ele tem uma ênfase principal na ação do Espírito Santo sobre a igreja. Nós vamos falar sobre isso mais para frente nessa aula, acerca daquilo que o Espírito Santo fez através da vida dos homens de Deus, através da vida dos discípulos que o receberam em Atos capítulo de número 2. Nós temos também o livro de Atos sendo escrito como um motivo apologético, onde nós vemos os discípulos defendendo a fé no Senhor Jesus Cristo, os discípulos que foram perseguidos defendendo a sua fé em Cristo Jesus. E também um motivo biográfico, onde o livro de Atos nos mostra, principalmente do capítulo de número 1 ao capítulo de número 12, a vida de Pedro e como foi o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na vida de Pedro, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo em Atos 2. Então, os capítulos de número 1 ao capítulo de número 12 foca mais na vida do apóstolo Pedro, nas suas obras, nos seus trabalhos como servo de Jesus Cristo, na expansão da igreja. Foca mais no apóstolo Pedro. É claro que também nós temos Filipe, nós temos Estevão, que aparecem também nessa primeira parte do livro de Atos. E a partir do capítulo de número 13, Lucas ele começa a dar mais ênfase no ministério do apóstolo Paulo, que, como nós sabemos no capítulo 9 de Atos, a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma, e Paulo foi o maior plantador de igrejas da igreja primitiva. Então nós temos em Atos capítulo de número 1 a promessa que Jesus faz aos seus discípulos durante 40 dias depois que Jesus ressuscitou. Ele andava ali com seus discípulos, dando as últimas instruções até ele subir aos céus. Mas ele prometeu aos seus discípulos, prometeu aos seus servos que eles não estariam sozinhos depois que ele subisse aos céus. Mas que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, viria a começar a agir no meio da igreja, e ele deixa uma ordenança aos discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para serem testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E é isso que nós vemos acontecer durante todo o livro de Atos. Atos capítulo de número 2, os judeus estão se reunindo para comemorar a festa de Pentecostes, que porventura nós estaremos comemorando neste domingo, o dia de Pentecostes. E quando os judeus estavam reunidos ali no cenáculo, a palavra do Senhor nos mostra, Atos capítulo de número 2, que o Espírito Santo desceu ali sobre eles, e eram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos os 120 que estavam ali reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo de Deus, conforme foi profetizado por Joel, no seu capítulo de número 2, versículo de número 28, que nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Então, Atos capítulo de número 2 é o cumprimento da promessa do Senhor Jesus para a sua igreja, onde ele prometeu que a igreja seria cheia do seu Espírito Santo. Então nós precisamos enfatizar durante todo o nosso estudo sobre o livro de Atos, principalmente a ação do Espírito Santo na igreja. Nós precisamos mostrar aos nossos alunos a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, a importância de nós buscarmos a presença do Espírito Santo e buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós somos revestidos do Espírito Santo. Nós recebemos ousadia do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, assim como Pedro fez aqui em Atos capítulo de número 2, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, ao ver aqueles homens que passavam ali do lado de fora do cenáculo, dizendo que talvez os homens estavam embriagados, outros diziam que ouviam os falar as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas, sendo esses homens judeus. Então, nós precisamos
enfatizar aos nossos adolescentes, aos nossos alunos, a toda a igreja, de fato, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento em que Pedro ele foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo número 2, ele começa ali a pregar, ele começa ali a discursar perante aqueles homens que estavam ali no cenáculo e do lado de fora do cenáculo. E a palavra do Senhor nos mostra que o resultado dessa pregação foi onde mais de 3.000 almas se converteram ao nome do Senhor Jesus Cristo. E esses foram os resultados, os primeiros resultados do Espírito Santo agindo através da vida dos discípulos, através da vida de Pedro, onde eles começaram ali em 120, orando, buscando a presença de Deus, foram cheios do Espírito Santo, e depois mais 3.000 almas foram salvas e se juntaram a eles e começaram a receber o batismo com água, conforme também é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Mais para frente, no capítulo número 3, nós encontramos Pedro e João subindo ao templo, e a palavra do Senhor nos mostra que eles viam ali, diante do templo, na entrada do templo da Porta Formosa, um paralítico. E é interessante que mais uma vez nós vemos como o Espírito Santo de Deus ele age na vida de um homem cheio do Espírito Santo. Eles olham ali para o paralítico, e o paralítico talvez ele ficasse satisfeito em receber uma esmola, em receber um dinheiro ali tanto de Pedro como de João. E ele nem imaginava que nesse dia ele ia receber algo muito melhor do que simplesmente uma esmola. E a palavra do Senhor nos mostra que Pedro, ele fala para aquele homem, olha para nós. E aquele homem ele olha para Pedro. E Pedro fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E a palavra do Senhor nos mostra que aquele homem levantou e andou e foi curado da sua paralisia. E mais uma vez, depois desse homem ser curado ali na frente do templo, Pedro ele faz mais um discurso. E mais algumas almas se convertem a Cristo. E a palavra do Senhor nos mostra que eles eram quase 5.000 pessoas que tinham se convertido a Cristo. Continuando essa síntese do livro de Atos, a partir do capítulo número 4, inicia-se uma perseguição contra a igreja. E é importante nós sempre sabermos, nós sempre entendermos que nós, como servos de Jesus Cristo, nós incomodamos o mundo. E a partir do momento que nós incomodamos o mundo, a luz de Deus, a luz de Cristo que ilumina as nossas vidas, incomoda o mundo, incomoda as trevas, as perseguições elas acontecem. E o capítulo número 4 nos mostra que os judeus de toda maneira perseguiam aos discípulos de Jesus e falavam a eles que não pregassem mais em nome de Jesus, que não citassem mais o nome de Jesus. Mas nós bem sabemos que antes nós devemos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E talvez os nossos adolescentes hoje pensem que a partir do momento que nós somos perseguidos, nós devemos recuar, ou nós devemos em alguns momentos ficar tímidos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que quanto mais a igreja foi perseguida, mais de fato a igreja cresceu. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele está no controle de todas as coisas, que o Espírito Santo ele trabalha em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ele institui a sua igreja e diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. E de fato nós vemos no livro de Atos que embora os nossos irmãos foram perseguidos, embora os nossos irmãos foram açoitados, foram maltratados, muitos dos discípulos, aliás, todos os discípulos, tirando o apóstolo João, tiveram mortes terríveis, tiveram mortes tenebrosas. Nós vemos no livro de Atos que o próprio Tiago ele é morto à espada, simplesmente por pregar a Jesus Cristo. E os judeus naquela época, muitos, é claro, mediante a pregação de Pedro, vinham se convertendo, vinham aceitando a Jesus Cristo como suficiente Salvador de suas vidas. E os outros judeus, que eram mais tradicionais, entre eles os saduceus, os fariseus e algumas das outras seitas judaicas, dos grupos judaicos que
viviam ali naquela época, eles reconheciam o cristianismo, aqueles que pregavam o nome de Cristo, como uma seita também, mas não no sentido pejorativo, como nós muitas vezes entendemos hoje. Mas eles falavam que o cristianismo nada mais era do que a seita do caminho ou a seita do Nazareno. Conforme aqueles que criam em Jesus, o Nazareno se apresentavam ali. No capítulo número 5 de Atos, nós vamos ver o relato acerca de um casal por nome de Ananias e Safira. E é interessante que nós vemos aqui que esse casal ele chega diante da igreja depois de ver Estevão. Estevão, aliás, não, Barnabé, ele vendeu algumas de suas propriedades e deu à igreja aquilo para ajudar os irmãos a manter a igreja funcionando, manter a ajuda diante dos necessitados, diante dos pobres. Nós vemos durante muitos versículos do livro de Atos, nos mostram que a igreja ela era unida, que a igreja ela tinha um único propósito de anunciar a Jesus Cristo vivo e ressurreto. E eles tinham uma união tão grande que aqueles que tinham mais, eles vendiam as suas propriedades, pegavam esse dinheiro, davam aos pobres, davam aos necessitados, às viúvas, e a igreja de nada tinha falta. De nada a igreja do Senhor Jesus Cristo tinha falta, tamanha era a união dos irmãos na igreja primitiva. Aí chegou um certo casal, Ananias e Safira, eles venderam ali suas propriedades e chegaram diante do templo para oferecer a oferta diante dos apóstolos que ali estavam. Então Ananias ele chega ao templo e ele tem ali um diálogo com Pedro, e Pedro fala para ele: olha, você não está tentando enganar a gente, não está tentando enganar os homens, mas está tentando enganar o próprio Deus. E nós sabemos que enganar a Deus é impossível, pois nós servimos a um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos mostra que Ananias imediatamente, depois que Pedro se dirige a palavra contra ele cai morto ali diante da entrada do templo. E depois vem a sua esposa, e da mesma maneira, tentando enganar os discípulos, ela também cai morta diante dos apóstolos. E esse é um dos acontecimentos que nos mostra que nós devemos mostrar aos nossos adolescentes que tudo que nós fazemos para Deus deve ser feito com amor, deve ser feito com gratidão e não para que os outros vejam, porque Deus ele não está interessado no nosso dinheiro, mas Deus ele está interessado na nossa gratidão, na nossa comunhão com Ele, na nossa dedicação a fazer a obra dele. E durante todo o livro de Atos, o que não falta para os irmãos é dedicação para fazer a obra do Senhor. Dedicação essa que o Espírito Santo de Deus é que nos proporciona. E continuando acerca de alguns acontecimentos que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo de número 6, tem ali a convocação de alguns irmãos para que cuidassem das viúvas dos helenistas, que eram os judeus que não eram nascidos em Israel, porque elas diziam que estavam sendo deixadas de lado. Então, Pedro, João e os outros discípulos, sabiamente, escolhem ali alguns outros homens de Deus para que realizassem esse trabalho, enquanto eles estariam responsáveis pelo ministério da palavra. E aqui nós aprendemos mais uma vez que não só o ministério da palavra é importante, mas ajudar os necessitados, ajudar as viúvas, cuidar daqueles mais necessitados na obra do Senhor também é de mesma importância do que nós também tomarmos a palavra de Deus para pregar aos nossos irmãos. No capítulo número 7, nós encontramos acerca da pregação de Estevão e depois do apedrejamento de Estevão. E nós encontramos aqui Paulo, que ainda era chamado Saulo. É claro que Paulo ele não teve o seu nome mudado, pode ser chamado tanto de Saulo como Paulo, mas Saulo estava ali diante de Estevão e consentiu na morte de Estevão quando este foi apedrejado. E é importante nós entendermos também que a ação do Espírito Santo sobre a igreja ela se dividiu em 3 etapas no livro de Atos, sendo no capítulo de número 2
quando os judeus ali no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo. E no capítulo de número 8, onde nós nos encontramos agora, fala acerca da pregação em Samaria. E também nos mostra os samaritanos recebendo o Espírito Santo. Então, da mesma maneira que os judeus, no capítulo de número 2, em Jerusalém receberam o Espírito Santo, em Samaria também o Espírito Santo foi derramado no capítulo de número 8. E ainda no capítulo de número 10, depois da conversão de Paulo, no capítulo de número 9, onde ele está indo para Damasco justamente para perseguir os cristãos, justamente para tentar levar o maior número de cristãos possíveis presos, ele tem um encontro com Cristo, ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro é um divisor de águas digamos, para que o Novo Testamento, da maneira que nós temos, chegasse até nós hoje. Porque Paulo ele escreve 13 epístolas, ele escreve metade do Novo Testamento, e durante todas essas epístolas ele nos traz ensinamentos preciosos acerca da teologia, acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo, da graça de Cristo, do Espírito Santo, sobre a Igreja do Senhor. Então Paulo ele tem um encontro com Cristo no capítulo de número 9, e no capítulo de número 10 é onde nós encontramos também o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, através da vida de Pedro. Pedro ele prega aos gentios, e os gentios também recebem o Espírito Santo. Então, recapitulando, Atos capítulo de número 2, os judeus recebem o Espírito Santo em Jerusalém. Atos capítulo de número 8, os samaritanos também recebem o Espírito Santo. E Atos capítulo de número 10, a promessa do Espírito Santo se cumpre também através dos gentios, para que o roteiro que Jesus deixou em Atos 1 e 8 também se cumprisse. Recebereis poder, ficar em Jerusalém até que do alto recebas poder, para que sejais minhas testemunhas em Jerusalém, Atos 2, em toda a Judéia, Samaria, Atos capítulo de número 8, e até aos confins da terra, começando a partir de Atos 10, onde o Espírito Santo de Deus é derramado sobre os gentios. No capítulo de número 11, nós encontramos Pedro defendendo ali também a salvação, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo sobre os gentios. E aí, no capítulo de número 12 também, Pedro é preso, e Pedro ele é libertado da prisão, enquanto os irmãos ali oravam por ele. E durante todo o livro de Atos, meus irmãos, uma coisa que nós vemos com frequência é os discípulos orando, os discípulos buscando, os discípulos intercedendo, para que a obra do Senhor ela continuasse crescendo. E aqui quando Pedro é preso no capítulo de número 12, nós vemos que enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. E aí, enquanto a igreja está orando, o Espírito Santo está trabalhando para que Pedro fosse liberto da prisão. E é o que nós encontramos, o que nós vemos que de fato acontece quando Pedro ele é livre da prisão, e ele depois que sai da prisão ele encontra a igreja orando. A igreja orando para que o Evangelho de Deus pudesse ser continuado pregado através da vida de Pedro. E a partir do capítulo de número 13, nós encontramos com maior frequência as atuações do ministério do apóstolo Paulo, onde no capítulo de número 13 nós encontramos acerca da sua primeira viagem missionária, onde ele vai até a igreja de Antioquia, que já tinha homens de Deus como Barnabé, como Simeão, e Paulo chega ali também, começa a servir aos irmãos ali, começa a pregar também para os irmãos ali, mediante quando eles estavam orando e jejuando, Paulo e Barnabé são designados para essa missão. Então eles, na direção do Espírito Santo, eles iniciam essa viagem missionária e começam ali a pregar na região da Galácia. E nós vemos muitos milagres, muitas coisas acontecerem enquanto aqueles homens estavam pregando ali naquelas igrejas. Nós encontramos também muitas dessas igrejas, Paulo escreve muitas cartas endereçadas a elas, conforme nós vamos lendo no Novo Testamento. Então, Paulo e Barnabé eles saem juntamente com Marcos, com João Marcos, para essa primeira viagem missionária. E aí entra um debate acerca da circuncisão
ali na igreja de Antioquia, e onde os judeus diziam que os gentios também precisavam ser circuncidados. Mas ali eles se reúnem e entram no consenso que os gentios eles não precisavam ser circuncidados para serem salvos, mas eles precisavam receber e crer em Jesus Cristo como Salvador. E a partir disso eles poderiam então ser salvos. Mais para frente, no capítulo de número 15 e também de número 16, nós encontramos acerca da segunda viagem missionária de Paulo, que se estende até o capítulo número 18 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo ele revisita algumas igrejas que ele já havia visitado na sua primeira viagem missionária. E no capítulo número 16, Paulo e Silas eles são presos quando eles libertam ali uma jovem que tinha espírito de adivinhação e dava dinheiro ali para os seus senhores. Todas as adivinhações que ela fazia, eles cobravam ali uma taxa, e a partir do momento que Paulo orou por essa jovem e ela foi liberta desse espírito de adivinhação, Paulo e Silas eles foram presos pela reclamação dos donos dessa moça. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui um fato extraordinário que acontece quando Paulo e Silas eles estavam presos e eles estavam ali cantando louvores a Deus e orando, e eles foram libertos da prisão, e o próprio carcereiro que estava ali responsável por guardar eles, a salvação também chega até a casa desse carcereiro, e ele e a sua família também puderam ser salvos. Capítulo número 17, nós encontramos ali o discurso de Paulo em Atenas, diante do Areópago, e Paulo ele começa a pregar diante daquele povo idólatra acerca do Deus desconhecido, que tinha ali um altar em Atenas para esse Deus desconhecido, e Paulo começa a pregar também acerca desse Deus desconhecido que é o nosso Deus, e muitos ali creram em Deus através da pregação de Paulo. Mais para frente nós encontramos também Paulo passando por Corinto, Paulo passando pela igreja em Éfeso e concluindo a sua viagem, no capítulo número 18, iniciando a sua terceira viagem missionária, onde ele vai ali para a cidade de Éfeso, que era a sede do templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade idólatra, uma cidade que não dava ouvidos ao Senhor, até que Paulo, cheio do Espírito Santo, também prega ali naquela cidade, e depois nós sabemos que essa cidade ela foi abençoada também através da pregação de Paulo, através da pregação sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mais para frente, no capítulo número 20, Paulo visita algumas outras igrejas ali também na região da Ásia, e Paulo ele decide voltar para Jerusalém, onde Paulo ele é preso por pregar a Jesus. E toda essa prisão de Paulo, claro, Deus tinha um propósito em todas essas coisas, em todos esses acontecimentos. Então Paulo ele fica preso, ele é levado ao Sinédrio, então ele apela à corte romana para que ele pudesse ser julgado por Roma, e ele se defende diante de Félix, depois diante de Festo, e diante de Festo ele apela para que fosse julgado por César. Então ali é onde nós encontramos Paulo sendo levado para Roma, no final já do livro de Atos, para ser julgado ali por César, para ser ali preso, onde ele ficou preso em Roma por 2 anos. Mas antes dele chegar em Roma, tem o episódio do naufrágio, que Paulo e aqueles outros irmãos que ali com ele estavam, dentre eles Lucas, onde Lucas ele escreve se incluindo também na história. Por isso nós vemos que Lucas é testemunha ocular de muitos dos fatos que ocorreram no livro de Atos dos Apóstolos. Então eles sofrem ali o naufrágio, conseguem chegar ali de Malta, onde Paulo ele é picado por uma víbora e mal nenhum acontece diante dele. E Paulo ele sabia que ele havia de padecer, havia de sofrer pelo Evangelho de Cristo. E nós vemos no livro de Atos, se nós pegássemos para ler capítulo por capítulo, versículo por versículo, que muitas vezes os discípulos de Deus e o próprio apóstolo Paulo
sofreram perseguições, sofreram lutas, quem sabe em muitos momentos talvez ficaram desanimados. A Bíblia não nos deixa dúvidas de que o Espírito Santo estava com eles. A Bíblia nos mostra em todos os momentos que o Espírito Santo de Deus andava com esses homens de Deus, dos quais nós devemos tomar como exemplo, dos quais nós devemos tomar como espelhos, para que nós possamos ser servos melhores do Senhor. Porque diante da morte, diante de tudo aquilo que eles sofreram, todavia eles não negaram o nome de Cristo. Todavia eles não negaram o Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para salvar, para transformar, para curar, para fazer uma grande obra na vida do homem. Porque todos nós precisamos ser salvos por Ele. E no último capítulo do livro de Atos, nós vemos que Paulo ele fica ali em prisão domiciliar em Roma, e é onde ele escreve ali a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a carta de Filemão. Então, meus irmãos, no livro de Atos é onde nós renovamos a nossa fé, nós renovamos a nossa caminhada com Cristo e entendemos que nós precisamos trabalhar para o Senhor, assim como os cristãos da igreja primitiva trabalharam arduamente para que esse evangelho, para que essa obra continuasse crescendo, para que essa obra partisse de Jerusalém, chegasse até Samaria e até os confins da terra, onde essa obra chegou. O nome de Jesus Cristo chegou ao Ocidente, o nome de Jesus Cristo chegou à Europa, e através da Europa também o continente norte-americano foi alcançado pelo nome de Jesus Cristo, e depois nós, aqui nas Américas, também fomos alcançados pelo nome de Jesus Cristo. Então, tudo começou no livro de Atos. E o Espírito Santo tem sustentado a sua igreja até os dias de hoje, e será assim por todo o momento em que nós estivermos vivendo aqui. Porque a palavra do Senhor nos mostra que, a partir do momento que nós fomos arrebatados com Cristo, a ação do Espírito Santo será tirada da terra. Então, meus irmãos, que nós possamos continuar com a nossa esperança firme, com a nossa fé inabalável na pessoa bendita de Jesus Cristo, e que nós possamos pedir a Ele todos os dias para que o Espírito Santo nos mostre, nos guie o caminho que nós devemos trilhar, para que nós possamos ser salvos e para que nós possamos também levar a salvação por toda a terra, conforme o de Jesus Cristo. Então, que Deus em Cristo continue os abençoando. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para os irmãos acerca dos acontecimentos que nós encontramos no livro de Atos, acerca da obra que o Espírito Santo de Deus fez através da vida dos nossos irmãos na igreja primitiva. Então, que Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço. Amém.